boa tarde. Vamos para mais uma aula de Direito para Concurso e vamos continuar a nossa empreitada aqui em Direito Constitucional. Falamos na primeira aula sobre alguns princípios fundamentais que estão entre os artigos 1º e 4º da Constituição Federal. E vamos examinar agora alguns direitos fundamentais. Só fazendo uma breve revisão, na aula passada falamos dos objetivos, dos fundamentos da República Federativa do Brasil, falando da separação dos poderes do artigo 2º. Então, fizemos várias observações entre esses artigos. E agora vamos começar a partir do artigo 5º da Constituição. Mas antes de entrar propriamente dito no artigo 5º, vamos fazer algumas considerações sobre os direitos fundamentais, que é um gênero muito amplo. Dentro desse gênero de direitos fundamentais, nós temos os direitos individuais e coletivos, que estão a partir do artigo 5º da Constituição e seguintes, os direitos sociais a partir do artigo 6º e seguintes da Constituição Federal, a nacionalidade, artigo 12 e seguintes, direitos políticos e partidos políticos a partir do artigo 14, e os remédios constitucionais estão também ao longo do artigo 5º, como o habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de junção e o habeas data, né? São alguns dos remédios constitucionais. Então, o gênero direitos fundamentais é bem mais amplo do que as espécies, que são essas. Então, galera, você pode acompanhar aí no material que está aí embaixo do vídeo, esses direitos fundamentais, ou melhor, os direitos individuais, eles estão tanto no artigo 5º e seguintes, mas também estão em outros artigos da Constituição Federal, como no artigo 16, que fala da anterioridade eleitoral, e no artigo 150 da Constituição Federal, que fala da anterioridade tributária. E lembrando, galera, que nem todos os direitos individuais, nem todos os direitos fundamentais são cláusulas pétreas, ou seja, nem todos os direitos fundamentais são aqueles direitos protegidos por cláusula pétrea, somente os direitos individuais. Isso está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Outra observação, galera, é que o rol dos direitos individuais e coletivos não está apenas no artigo 5º e seguintes, como a gente comentou. Ele está ao longo do texto constitucional e também não exclui outros direitos individuais previstos em tratados e convenções internacionais. É o que prevê o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, o rol de direitos individuais, ele não é só nesses artigos, não. Ele tem vários artigos da Constituição, inclusive em tratados internacionais. Outra questão muito cobrada em prova, galera, é porque os direitos individuais e coletivos, eles têm várias dimensões ou gerações, porque eles foram construídos ao longo do tempo. Então, nós temos, por exemplo, o direito de primeira geração, que são aquelas liberdades individuais, né? Por exemplo, o Estado ele não pode fazer determinada coisa. Por exemplo, o Estado ele não pode tolher a sua liberdade de locomoção, por exemplo. O Estado não deve fazer, ou seja, não deve prender, não deve matar de maneira arbitrária. E essas liberdades públicas e direitos individuais, eles foram no contexto do liberalismo, na Revolução Francesa e entre outras revoluções. Ou seja, o Estado não pode praticar algumas coisas que podem ser previstas em lei como arbitrárias. Já a segunda geração de direitos individuais e coletivos, nós temos, por exemplo, o direito à saúde, o direito à educação, que são liberdades positivas. Ou seja, o Estado, ao contrário da primeira geração, ele tem que atuar. Ele tem que garantir a moradia, o transporte, a saúde, a alimentação, que é principalmente o rol dos artigos, do artigo 6º e seguintes, que são os direitos sociais. Já os direitos de terceira geração, aqueles direitos de fraternidade ou solidariedade, como o meio ambiente, direito do consumidor. Então esses direitos, essas gerações de direitos ou dimensões, como alguns preferem, tem várias delas, e não só somente as liberdades negativas, nós temos as liberdades positivas, o Estado fazer alguma coisa, e também nós temos direitos transindividuais, como por exemplo o meio ambiente. E tem pessoas, galera, que colocam já direitos de quarta geração, que é que eu coloquei, como por exemplo engenharia genética, softwares, transgênicos. Então o rol de direitos individuais, as gerações, tem muitos doutrinadores que estipulam várias classes de direitos individuais. Mas o mais importante para a prova é o primeiro, segunda e terceira dimensão, que foi os que eu falei. E outra coisa, galera, é que os direitos e garantias fundamentais, que são esse gênero maior, eles têm várias características que estão aí no seu material, que pode cair em prova também, que é uma teoria geral dos direitos fundamentais. A primeira característica é a historicidade, que foram frutos de revoluções ao longo da história. Outra característica dos direitos e garantias fundamentais, que eles são universais, ou seja, se destinam a todos os seres humanos, sem distinção de sexo, raça, gênero, religião, opinião política. Os direitos e garantias fundamentais se distinguem a todas as pessoas, todos os seres humanos.
eles são limitados, ou seja, os direitos e garantias fundamentais não são absolutos. Por exemplo, nem o direito à vida é absoluto, porque ele pode ser relativizado em caso de guerra declarada, conforme prevê o Código Penal Militar. Outra característica é a concorrência, ou seja, você pode exercer vários direitos ao mesmo tempo, como a liberdade de locomoção, o exercício da profissão, entre tantos direitos fundamentais. Outra característica é que eles são imprescritíveis, ou seja, não são perdidos se não forem usados. Por exemplo, se você nunca usou a sua liberdade de locomoção, se você fica trancado em casa, ou nunca saiu de casa, por exemplo, no dia que você sai de casa, não pode o Estado alegar porque você nunca usou o direito à liberdade, você não possa exercê-lo, porque os direitos e garantias fundamentais são imprescritíveis. Outra característica é que são irrenunciáveis, você não pode renunciar ao seu direito fundamental, por exemplo, você não pode renunciar ao direito à vida, dentre outros tantos direitos, a não ser que seja uma renúncia temporária e direitos disponíveis, como por exemplo os reality shows como Big Brother, que você relativiza a questão da imagem, da sua exposição, isso pode ser relativizado em alguns casos, mas sempre de forma temporária. Outra coisa é que eles não podem ser alienados, ou seja, não podem ser vendidos, não podem ser trocados. Por exemplo, você não pode vender o seu direito à vida, o seu direito à saúde. E a aplicação imediata. Esses direitos e garantias fundamentais, eles têm aplicação imediata, ou seja, já podem produzir efeitos. Agora nós vamos ver mais na frente que algumas normas podem limitar esses direitos conforme a Constituição estabelece. Então, galera, essas são as principais características dos direitos fundamentais e as principais espécies. Bom, pessoal, visto aí algumas características dos direitos fundamentais, vamos resolver agora algumas questões que caíram em concurso. A primeira questão caiu no TRT da 7ª Região, aqui do Ceará, que é da Banca CESP. Ele fala assim: considerando a teoria dos direitos e garantias fundamentais, julgue os índices a seguir a respeito das determinações inscritas no texto constitucional brasileiro. Item 1. Apenas os direitos individuais explícitos são garantidos pela Constituição Federal, não sendo admitida a invocação de direitos constitucionais implícitos. Esse primeiro item está incorreto, está errado, porque não apenas os direitos individuais explícitos estão garantidos pela Constituição Federal, mas nós temos vários princípios que estão implícitos, como o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, que são direitos que podem ser considerados direitos fundamentais, que podem ser invocados pela pessoa. O item 2 diz assim: admite-se a possibilidade de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos terem força de emenda constitucional, desde que observado o procedimento específico e qualificado para sua aprovação. Esse item está correto quando os tratados de direito internacional, na verdade, versarem sobre direitos humanos, e eles forem aprovados conforme a Constituição determina, ou seja, 2 turnos em 3/5 dos votos das respectivas casas, eles são equivalentes às emendas constitucionais. Está completamente correto esse item. O item 3º diz assim: a livre manifestação de pensamento deve ser ampla, sendo protegido o anonimato. O item está incorreto porque o anonimato ele não é protegido, ele é vedado pela Constituição Federal. Então, o item correto aí é o item 2 e a letra B é o gabarito da questão. A segunda questão diz assim: quanto à geração ou à dimensão dos direitos fundamentais, os direitos sociais são considerados de quarta geração ou dimensão, primeira geração ou dimensão, segunda geração ou dimensão, terceira geração ou dimensão. O item está muito fácil porque nós vimos aqui que os direitos sociais são de segunda geração. A quarta questão do nosso material diz assim: segundo a doutrina majoritária, não deve ser reconhecido como uma característica dos direitos fundamentais historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade e renunciabilidade, e ser absoluto. Bom, uma que não é característica dos direitos fundamentais é justamente ele não ser absoluto, que a gente viu aqui. Os direitos fundamentais, eles não são absolutos, nem o direito à vida é absoluto. Então, o item incorreto aí, na verdade, o item da questão é o item E, que os direitos fundamentais não são absolutos. Então, galera, essas são algumas questões que a gente viu aí no nosso material. Você tem mais questões aí, mais umas 2 questões para você resolver, tanto de nível intermediário como de nível avançado, para você ficar mesmo craque nessa parte de teoria geral dos direitos fundamentais. E só para fechar, eu queria deixar aí um versículo para você ser motivado na sua busca por aprovação em concurso público, que é um versículo que está lá em Mateus 7,7, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Ou seja, busque e procure a Deus, procure se esforçar mais, procure ter dedicação nos seus estudos, na sua vida, que tudo vai dar certo. Você pode pedir a Deus que lhe ajude, que Ele realmente lhe ajuda. Então, não perca de vista o seu objetivo, que é ser aprovado no concurso. Tem muito concurso aí saindo agora, então uma vaga pode ser sua, aproveite e que Deus te abençoe, né? E você sempre fique ligado nas nossas dicas aqui do nosso canal. E próxima semana vamos falar mais de direitos constitucionais, vamos falar de direitos individuais e coletivos,
Vamos começar a falar a partir do artigo 5º e os seus incisos, né? Então, tudo de bom, se inscreve no nosso canal, curte aí e divulga pra galera. Valeu, um abraço, até mais.